Bem, após tomar aqui o meu chá verde, dando as boas-vindas a quem está assistindo esse vídeo, ao pessoal que não é inscrito e também que é inscrito, ainda quem vai se inscrever no canal do YouTube do Zenshin Karate Dojo, né? Também aqui eu estou na minha casa, aqui ao lado do dojo, da academia e sede também da Associação Kyushojutsu Brasil, aqui em Bezerros, Agreste, do estado de Pernambuco. Então, hoje nós vamos ter um vídeo de caráter teórico acerca do medo e a coragem, aspectos e considerações. Então, já tinha falado em vídeos anteriores que eu estava programando este momento e aqui estamos nós. Eu vou me basear nesse vídeo de hoje, nesse livro O Valor do Samurai. Quem não leu, recomendo muito a leitura. É um livro de cerca de 200 páginas, dá para ler fácil. Do escritor de língua espanhola, Josep López Romero. Então, uma história para entender e vencer o medo. Antes de entrarmos diretamente no assunto, eu queria lembrar as pessoas, além de dar o like no vídeo, de colocar suas observações e perguntas ao final deste, as modalidades presentes no Zenshin Karate Dojo e Clínica de Reiki Terapias Alternativas e ao mesmo tempo também na Associação Kyushojutsu Brasil, com sede aqui neste local, como já falei. Então nós temos aqui em Pernambuco a arte do Kyusho marcial, ou seja, o estudo dos pontos vitais e áreas vitais do corpo humano para praticantes já com certa experiência em artes marciais, qualquer uma delas, tá? Com uma espécie de pós-graduação do seu conhecimento, almejando com o estudo do Kyusho um melhor foco, uma melhor pontaria, um melhor entendimento dos pontos do corpo humano que são mais eficientes no caso de defesa pessoal ou combate, né? Temos também o desenvolvido por mim aqui, o Kyusho Karate Jutsu. Não é um novo estilo, é apenas uma abordagem diferente de encarar o karatê marcial não competitivo. Ou seja, o praticante começa desde a faixa branca, com a programação da escola Zenshin Karate, depois ele vai ser introduzido aos pontos vitais a partir da faixa verde. Então, quando ele chega à faixa preta, primeiro dan, o praticante, homem ou mulher, adulto já acima de 18 anos, terá condições de ser formado tanto no Karatê marcial como no Kyushojutsu, recebendo o seu certificado. Temos também em Alagoas, Maceió, com o sensei Cícero Vegete, vice-presidente da associação, o Kyusho Aikijutsu. Então ele, como professor de Aikido, ele desenvolveu essa nova abordagem de encarar os estudos do Aiki, da união das energias, com o estudo do Kyusho, dos pontos e áreas vitais do corpo humano. Muitíssimo interessante para os praticantes, para seguranças, policiais, etc., como também é o Kyusho Karate Jutsu. Temos também o Karatê terapêutico, desenvolvido aqui por mim, para pessoas de terceira idade, mais maduras, ou qualquer pessoa que queira fazer uma prática marcial mais suave, mais, vamos dizer assim, voltado para respiração, equilíbrio, coordenação de movimentos e para a saúde em geral. E temos a parte que trabalhamos aqui o Hilton Rodrigues e o Cícero Vegete lá em Maceió, Alagoas, do Kyusho terapêutico, interpretado nas suas diversas modalidades, como a massagem Tuiná, massagem chinesa por todo o corpo, com ou sem óleo, não é? Com movimentos que nós usamos nas artes marciais, mas nós trabalhamos pensamentos, deslizamentos no corpo da pessoa para trazer saúde, prevenir doenças, tratar certos problemas estruturais do esqueleto, da coluna vertebral, etc, etc, né? E como relaxamento também. Temos a quiropraxia, né? Seitai, com o sensei Cícero também lá em Maceió. Então, temos o reiki também praticado por mim. A acupuntura também,
praticado pelo Sensei Cícero, né? Então são todos aspectos do que o show terapêutico, ou seja, os pontos vitais trabalhados de forma para cura e terapia. Então esse foi um preâmbulo antes desse vídeo. No final dele, nas descrições, vão ter o contato do WhatsApp para que você possa entrar em contato e tirar dúvidas, perguntas, etc. Então vamos ao assunto de hoje. O medo e a coragem, seus aspectos e considerações. Então, após a leitura desse livro, eu anotei alguns aspectos muito interessantes, que ele trata de um senhor que trabalha numa empresa, né? E tem problemas existenciais, começa a ter crises de medo irracional e pânico, não é? A sua esposa tem uma irmã psicóloga que tenta tratá-lo, né? E leva ele a um velho japonês que mora no campo e para tentar uma espécie de terapia. Lá chegando, o japonês conta a ele a história de um samurai chamado Kyo. Então, a boa parte do livro é a narrativa da história do samurai Kyo, não é? Frente a uma fortaleza, que seu exército chega para dizimar toda a guarda e o exército da fortaleza. E no final, também todo o seu exército é dizimado e ele recebe uma última flechada e todos pensavam que ele estava morto. Ele se recuperou desse ferimento e através da princesa do castelo e outras pessoas sobreviventes, ele volta à vida e ele volta a deslumbrar aspectos interessantíssimos do medo que existia no interior dele, apesar da extrema coragem e bravura, como está aqui nessa minha camisa, que mostra aqui os caracteres Yu-Jo de bravura. Ele é acometido por medo também. E ele sai em peregrinação como um trabalho de cura, de terapia dos seus medos internos para vencê-los e construir uma nova fortaleza. Então eu marquei alguns pontos desse livro, como aqui já perto do final, tem algumas descrições, alguns aspectos, como eu falei do título do nosso vídeo, sobre o medo. O medo é útil quando se limita à função para o qual foi concebido pela natureza. Nenhuma outra que não a de ajudar a sobreviver. Se não existisse, seríamos imprudentes e morreríamos. Melhor dizendo, já teríamos morrido e não existiria a espécie humana. É por isso que devemos aceitá-lo e dialogar com ele, ouvi-lo e entender-lhe os avisos. Mas só à medida que nos seja útil. Quando, em vez de nos avisar do perigo, o medo se transforma no próprio perigo e devemos combatê-lo. Então, mais um golinho de chá e continua aqui as palavras do velho japonês para o Sr. Val, um personagem principal aqui do livro. O senhor sabe, Sr. Val, que apesar dos grandes avanços da humanidade, não conseguimos erradicar da vida o medo. Aos velhos temores, como o de morrer ou o de sofrer, se juntaram outros de última geração que adotam formas tão concretas e fantasmagóricas: o medo de fracassar na vida, o medo da incerteza, o medo do sofrimento psicológico, da rejeição social, da loucura, da tristeza, do vazio, do horror. Até mesmo o próprio pensamento, ou pior, ainda o medo do medo. E também eu faço uma alusão aqui à música Medo, do nosso compositor e músico Lenine, que também fala essas variações do medo e suas implicações. Vale a pena escutar a música Medo, que ele canta com outra cantora também de língua espanhola. Estes são mais difíceis de vencer, pois impalpáveis, desconhecidos, escorregadios e terrivelmente malignos,
Nem todos padecem deles com a mesma intensidade, claro, mas os dados sobre a angústia, como transtorno associado a diferentes doenças, demonstram que essa praga está cada vez mais disseminada e, sobretudo, alertam sobre a dificuldade de combatê-la, pois se tratam de medos difusos e é muito difícil encontrar-lhes a origem ou causa concreta. Curiosamente, as novas formas de temor são mais frequentes quanto maior é o grau de desenvolvimento da sociedade em que se vive. Então, eu anotei aqui, é o que nós observamos nesse ano de 2020, com essa questão colocada, chamada de pandemia, né? Então, apesar do problema sanitário, da existência do vírus, que já se mostrou tão letal como uma gripe comum, né? Chega a menos de 0,5% de letalidade, e existe tratamento, mas foi colocado em toda a população mundial, principalmente no Ocidente, aqui no Brasil, o medo, o pavor, a histeria, não é? Então, com atitudes ditatoriais, né, de muitos governantes, prefeitos, governadores, por exemplo, com o pretexto, a muleta da Covid-19. Né? Há que se pensar e refletir e procurar outras fontes de informação, porque você tem uma melhor opinião quando você tem uma melhor informação. Então, cuidado com as informações da grande mídia. Eles atendem a interesses diversos que podem não ser exatamente o de defender a sua saúde ou a saúde da população. Continuando aqui, e tem uma parte que eu anotei, que eu marquei aqui. Abre aspas. O maior valor consiste em enfrentar o medo da destruição. O maior heroísmo é vencê-lo e construir sobre esse medo. Então, trabalhar a coragem é tentar construir fortalezas interiores. E ainda continua, respondendo o japonês Yuki, sobre a esperança. Parente próxima do sonho, costuma aparecer espontaneamente quando a pessoa ama a vida e ama a si mesma. Na realidade, não há um único antídoto ou uma única fórmula magistral, mas diferentes fórmulas em função dos diferentes medos. A história do samurai Kyo mostra como construir um antídoto efetivo chamado valor ou valores, composto de muitas coisas, por exemplo, amor à vida, a serenidade, a autoestima, a imaginação e criatividade, a aceitação, projeto de vida, objetivos, a alteridade, o respeito às diferenças. Não esqueça dessa alteridade, o respeito às diferenças, senhor Val. É importantíssimo procurar no coração dos demais e lhes permitir o caminho diferente, ou inverso. Recorde o que acontece com o samurai Kyo. Só quando é capaz de sentir a dor do outro, é capaz de entender a própria. A dor e o medo se dividem ao compartilhá-los. Se despedaçam, se desintegram, quase até desaparecer. Com o amor acontece exatamente o contrário, se multiplica. Então achei muito interessante, marquei essa parte do livro. Já indo para a metade final do nosso vídeo, o personagem Val se sente no final muito agradecido ao japonês Yuki. E antes de viajar para sua cidade, sim, já sabia que não existiam remédios milagrosos para superar o medo. Mas agora sabia que não o desconhecia. Há um caminho para criar valor que o levará a transitar pela confiança, o amor e a ética. E ele sentiu alegria a ter um caminho
por onde seguir e avançar. Então, ao final aqui eu coloquei o caractere, eu faço caligrafia japonesa, a arte Shodo, e coloquei aqui o caractere Michi, ou Do, o mesmo do Karatê Do, Judo, né? Shodo, o caminho da caligrafia, o seu caminho, né? O objetivo da vida é trilhar esse caminho da melhor maneira possível. No final do livro também tem aqui alguns pontos importantes que foram marcados em todo o livro, que são os valores. Então, primeiro, o valor da vida por si mesma. Aceite a vida como um presente e celebre-a a cada dia. É o seu pertence mais valioso, talvez o único. Trate de lhe dar um sentido, até mesmo quando nenhum pareça possível. 2. O valor do silêncio reparador. Quando as vozes se acumularem em sua mente, feche os olhos e pacifique-a. Não lute contra o ruído, simplesmente o ignore e o abandone. Só assim ouvirá a voz mais importante, a voz do seu coração. Um pouquinho mais de chá. 3. O valor dos objetivos. Caminhar sem direção leva a lugar nenhum. Diante da dúvida, escolha o caminho dos objetivos alcançáveis e procure que estes sejam filhos dos seus desejos. 4. O valor do amor primordial. Só a partir do amor primordial ou divino é possível se prover da confiança necessária para construir sentido e criar coragem. Você certamente já o teve e o esqueceu. Recupere-o e, se não o teve, tente construí-lo. 5. O valor do luto. Aceite a tristeza da perda. Todos nós perdemos, não é isso mesmo? Em algum tempo e lugar, pessoas queridas, objetos, bens materiais, pessoas, etc. E não lhe negue o espaço de que precisa para se manifestar. Uma dor não elaborada, não trabalhada, é um fantasma que o perseguirá até que lhe dê atenção suficiente. 6. O valor do autoconhecimento, o valor da liberdade. Tão importante nesses tempos atuais, não é mesmo? Conheça-se, não é? Identifique as cargas que outros colocaram-lhe nos ombros e a impedem de ter desejos e exercer a liberdade de escolha, que, como disse, estão querendo nos restringir a nossa liberdade de escolha, né? Temos que prestar muita atenção a isso. 7. O valor da imaginação. A imaginação pode mover montanhas. Literalmente, exercite-a e depois se lhe apresente as próprias esperanças. É importante que ambas se conheçam. Feche os olhos e pense nos sonhos que gostaria de tornar realidade. Ao fazê-lo, já terá começado a construí-los. Muito interessante, né? 8. O valor do respeito à natureza. Aceitar-se como parte da natureza o ajudará a diluir as urgências vitais e a considerar a morte como parte da vida. O respeito à natureza também é um grande analgésico, pois lhe garantirá que depois da tempestade virá a calma. Basta ser paciente. 9. O valor da alteridade, das diferenças. Coloque-se no lugar dos outros e lhes permita o inverso. Entenderá que não está só, e isso lhe diluirá os seus medos. O medo é dividido quando é compartilhado. Já o amor se multiplica. 10. O valor da criação, princípio e fim. É a origem e o destino dos seres humanos. Se você for valente e criar valor ao seu redor, o medo desnecessário desaparecerá. Lembre-se,
O verdadeiro destino do samurai, aquele que serve, é o significado da palavra, não é de se lançar sem medo à morte, e sim se entregar com coragem à vida. Muito bonito, concordam? E ao final, nós temos aqui algumas frases famosas de grandes pensadores. Por exemplo, quem tem medo de viver já está quase morto, de Bertrand Russell. Esta outra, quem teme morrer, quem teme viver. O medo de perder nos leva a perder. Antoine Filiziadis, não sei bem a pronúncia, coach emocional. Mais um pouco. Não seja desgraçado antes do tempo. As desgraças que você teme como iminentes, talvez não cheguem nunca, e é certo que nunca chegarão. Os males fictícios são os que causam mais perturbação. Os reais têm a própria medida, do grande filósofo pensador Sêneca. Essa outra, não se deve ter medo da pobreza, nem do desterro, nem do cárcere, nem da morte. É preciso ter medo do próprio medo. Epícteto de Frígia. Essa outra, o medo é como um fantasma, toque-o e se desvanecerá. Tente fugir e ele o perseguirá e o aterrorizará. Giorgio Nardone, psicólogo especializado em medo, pânico e fobias. Esta outra aqui, a covardia é o medo consentido, a coragem é o medo dominado. Legouvé. Essa outra, a violência muitas vezes é o medo das ideias dos demais e pouca fé nas próprias. Vetturati. Então, a gente vê muitos movimentos violentos por aí, que é o medo da ideia do outro, né? E por isso eu tento dominá-lo, tento batê-lo ou até matá-lo, né? Esse aqui é o problema. Esta outra aqui, nada está perdido quando se tem coragem de proclamar que tudo está perdido e é necessário começar tudo de novo. De Júlio Cortázar. Essa última, um herói é alguém que tem coragem e o instinto da virtude. Roberto Bolanho. Extraídos de Soldados de Salaminha, de Javier Cercas. E, para finalizar o vídeo, algumas anotações minhas ao final. Essa aqui, mesmo que não seja o mais forte ou a mais forte, seja o ou a mais determinado ou determinada. Não é? Tem uma charge interessante, né, de uma corujinha andando assim no caminho e com o peito estufado assim, com muita galhardia, muita imponência, e tem embaixo dizendo, mesmo sentindo medo, caminhe firme, né? Vá com medo mesmo, ou seja, domine o seu medo. Essa aqui, não é preciso grande coragem para mover ou tirar a própria vida, e sim para continuar vivendo com determinação e altivez. No meio do livro também, a princesa japonesa Shizu declarou ao samurai Kyo, abre aspas, levante os olhos, samurai, a submissão não torna melhor os súditos, nem os governantes. Ok? A senhora Xiao, também falando ao samurai Kyo, abre aspas, teme a morte quem teme a vida. Quando aceitamos a morte como parte da vida,
como mais um ciclo da natureza, o medo desaparece. As pessoas que vivem em harmonia com a natureza e consigo mesmo, raras vezes sentem medo. E já terminando, nem sempre é necessário uma mudança radical para alcançarmos uma mudança significativa. Então comece com pequenas mudanças no seu interior. Tente autossuperação. Por exemplo, a prática das artes marciais é um grande exercício de autossuperação. Tentar ter controle do seu dia a dia, ter horários, tentar cumpri-los. A rotina de exercícios físicos, por exemplo, é muito importante. Antes do seu banho diário, por exemplo, você fazer 10, 15 minutos de trabalho de exercícios físicos, de prática física, atividade física, é fundamental, por exemplo. Então, e a prática do conhecimento, que eu vou citar para terminar também. É preciso coragem para estudar, para sair da ignorância e buscar conhecimento e sabedoria. E para finalizar, meus amigos, eu escrevi aqui, baseado no livro com as minhas próprias palavras. Abre aspas. O medo leva à submissão e também leva ao medo do desconhecido. E o conhecimento liberta, não é? É um guia para a coragem. O medo também, em outro estágio, leva ao ódio. O ódio leva à destruição. E a destruição leva à morte. E ao contrário, os bons valores tradicionais, incluindo a coragem, a compaixão, levam à correção geral na vida. E, em última análise, leva ao amor, que, por sua vez, leva à criação e à vida plena, de acordo com a nossa natureza divina. Então, meus amigos e minhas amigas, com isso, eu termino as considerações do medo e da coragem, baseado nesse livro, O Valor do Samurai. Espero que tenham gostado do vídeo, que possam revê-lo para ter algumas dúvidas, fazer perguntas que acho possam ser necessárias para maiores esclarecimentos. E repito, procurem fazer uma atividade física, praticar uma arte marcial, tentar os seus sonhos, colocar objetivos para que possam cada vez mais serem pessoas mais corajosas, vencerem seus medos interiores e deixar o amor cada vez mais tomar conta de si através desse caminho que cada um pode trilhar com os bons e antigos valores tradicionais. Isso é que se chama ser conservador ou conservadora. É conservar não coisas velharias ou coisas antigas, de modo depreciativo, mas sim de conservar o que há de bom, é da sabedoria que vem desde Sócrates, Platão, grandes filósofos, até os dias de hoje. Então, que nós possamos beber dessa fonte de sabedoria, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Grande abraço para todos vocês. Os